Nobres convencionais, diletos professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, pastores presidentes, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em todos nós e que todo o trabalho que seja feito para a glória, para a honra, para o louvor do nome dEle. Pai eterno, nós te louvamos, reconhecendo a tua grandeza, a tua soberania, reconhecendo que o nosso Deus é o Deus grande e poderoso, o eterno, aquele que sabe todas as coisas, mas que com um amor tão grande compartilha conosco da tua sabedoria. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade para mais uma Escola Bíblica Dominical. Que seja para todos nós um momento muito especial e da tua parte. Em nome de Jesus, amém. Conosco, pastor Eliseu Oliveira, ele que também ministra junto conosco aqui as aulas da Escola Bíblica Dominical. É um prazer de tê-lo conosco e daqui a pouquinho ele estará falando com todos os nossos alunos. A lição que estudaremos hoje é a de número 13. Olha, por bênção e misericórdia de Deus, já estamos na última lição do primeiro trimestre de 2022. O Senhor nos ajudou em todo o trimestre a estudar esta belíssima lição que vocês estão vendo neste momento. Ela traz todo um conteúdo programático abençoador, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. É o que nós estudamos durante todo este trimestre e com certeza enriqueceu a muitos de nós. Algumas coisas que já estavam esquecidas há muito tempo, quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos, quantos versículos, Antigo, Novo Testamento e etc. Muitas informaçõezinhas que estavam de há muito guardadinhas lá naquele cantinho final do cérebro, pôde ser retomada para essa parte mais frontal do nosso cérebro e estar mais aguçada em nós. Também nós conseguimos aprender durante todo esse trimestre que a palavra de Deus, ela é inerrante, inerrável, ela é tudo isso aí que não tem como uma mente humana explicar detalhadamente. Ela é a mente de Deus, muito superior à nossa mente humana. Pois bem, hoje então nós temos um tema maravilhoso, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Fechando o trimestre, o nobre escritor desta lição, ele teve por bem de nos dar uma aula de educação cristã com seus objetivos e mais que isso, ele focou a educação cristã na Bíblia Sagrada e focou a lição da escola dominical também na Bíblia Sagrada com alicerces na educação cristã, a fundamentação teórica com alicerce com SPEC na educação cristã. Coisa maravilhosa. Temos por texto áureo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. E olha só, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Numa interpretação direta, claro, é Paulo falando a Timóteo. A interpretação direta e sem nenhuma outra sombra de variação é Paulo escrevendo a Timóteo: olha, Timóteo, persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar até que eu vá. Ok, mas eu peço licença aos nossos teólogos e hermeneutas, exegetas, para que façamos uma interpretação espiritualizada aqui agora. Eu posso entender que é o próprio Senhor Jesus Cristo inspirando Paulo a escrever para nos dizer: persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar até que eu vá, porque Jesus Cristo está muito prestes a voltar. Que coisa maravilhosa. Então, queridos, não podemos parar de ler, nem de exortar, nem de ensinar. Se fosse só a palavra do apóstolo Paulo, nós já poderíamos ter parado de ler, de exortar e de ensinar, porque Paulo retornou para lá onde ele iria rapidamente, não demorou um tempo, Paulo já estava lá, maravilha, mas, e aí então cessou a obrigação. Mas como é Deus falando na Bíblia, inspirando Paulo a falar, eu entendo que Paulo profetizou aqui e profetizou grande. Persiste em ler,
persiste em exortar e ensinar. E agora, Deus falando, não é mais dirigido especificamente a Timóteo, mas a todos nós, a mim, a você e a todos nós. O Senhor dizendo a nós que temos que persistir em ler a palavra, temos que persistir em aconselhar a pessoas com a palavra, que é o exortar, e a ensinar esta mesma palavra até que Jesus venha. Quando Jesus voltar, claro, aí então encerrou a nossa obrigação de pregar, de ensinar, de evangelizar, de aconselhar. Mas até que ele volte, nós temos essa grande obrigação de estar lendo, exortando e ensinando. Verdade prática: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Isso é verdade. Quando nós passamos alguns dias sem ler a Bíblia, e engraçado, outro dia eu ouvi um pregador dizendo: olha, está com um mês que eu não leio a Bíblia. Eu falei: meu Deus do céu! Agora eu até gostaria de ouvir um professor da escola dominical dizendo: está com um mês que eu não leio a Bíblia, está com um mês que não leio a lição. Aí fica complicado. Então, querido professor, querido pregador, querido ensinador, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro de leitura diária. Inclusive, iremos ver esse negócio da leitura diária da Bíblia ainda nesta aula de hoje, que seria, na verdade, um dever de casa para todo ensinador, para todo pregador, para todo aquele que maneja a palavra de Deus, porque terá que manejá-la bem, como diz a palavra. A leitura em classe, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 16, então, olha que leitura linda. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita. É interessante que ele fala, para pouco aproveita, e não para muito e nem para nada, mas para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, que lindo, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel, digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Leitura feita. E agora, então, nós vamos ao comentário dos 3 tópicos desta lição, que são muito especiais para todos nós. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria e também vitória dada por Deus estarmos aqui ministrando estas palavras, explanando as lições bíblicas da escola dominical. Esta lição de número 13 é a última lição deste trimestre, comentada pelo pastor Douglas Batista, e estamos chegando então à sua conclusão, trazendo então o que aqui o pastor Jormi César já apresentou, sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então ele fez toda essa introdução e nós veremos no decorrer então aqui desta rápida explanação, qual a ligação que há entre a leitura bíblica e a educação cristã. Então nós vamos ter aqui
no nosso primeiro ponto, a Bíblia é o livro-texto da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é essa escola por excelência que ensina a palavra de Deus, e ela ensina, como diz aqui já no primeiro subponto, com um currículo. Ela adota um currículo que trabalha por um determinado período conteúdos organizados. O currículo vem de um conjunto de conhecimentos, de conteúdos que trabalham a faixa etária, que trabalham as necessidades específicas de cada pessoa, buscando abarcar todas as questões que sejam necessárias para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do cristão ou da pessoa que está estudando a palavra de Deus, visando formar de uma forma plena o cristão para chegarmos no céu de glória, que é o nosso objetivo final aqui na terra. Então, nós temos dentro do nosso currículo, não como os currículos das escolas seculares, que são currículos onde se estuda matemática, língua portuguesa, história, geografia, atendendo ali aquelas necessidades das pessoas, dos alunos, para que eles possam ter um conhecimento geral de todos os assuntos de uma forma organizada e sintetizada, a ponto de poderem estudar todos os conteúdos e terem uma visão geral de mundo, mas mundo terrenal. Nós aqui precisamos desse conhecimento também de mundo, de uma forma rápida, mas o principal é o conhecimento do mundo espiritual e da eternidade, porque nós somos eternos. Então, qual o livro-texto? A Bíblia Sagrada. Então, tudo que se trabalha na escola bíblica dominical está embasado na Bíblia Sagrada, com referências bíblicas, com acompanhamentos, texto a texto, para que saibamos que, fora da palavra de Deus, nós teremos problemas. E tudo que o homem precisa para a sua vida, tanto terrenal quanto eterna, está na palavra. Então, não poderia ser de outra forma. O currículo da escola bíblica dominical, ele é fundamentado totalmente na Bíblia Sagrada. E aí nós temos, então, as doutrinas bíblicas, a finalidade desse currículo é evitar ou ser um antídoto contra os venenos, porque existem muitos conhecimentos espúrios, conhecimentos estranhos que querem penetrar a mente do ser humano. E a Bíblia Sagrada, ela serve então como antídoto. E quando o currículo é baseado na Bíblia, então serve como esse antídoto e até como remédio quando já alguém está doente. A prática pedagógica dentro do nosso estudo da escola bíblica dominical, e não só da escola bíblica dominical, porque nós falando de educação cristã, nós temos também os cursos teológicos, nós temos o estudo em casa, o culto doméstico, nós temos várias maneiras de praticarmos a educação cristã. Então, a prática pedagógica que deve ser utilizada nos cultos de ensino e especialmente na escola bíblica dominical, ela precisa ter os seus métodos, precisa estar com objetivos claros, precisa ter um referencial teórico que nós acabamos de falar aqui, que é a própria palavra de Deus. Quando se escreve um artigo, quando se escreve uma dissertação, precisa-se de um referencial. Ou seja, aqueles autores que trabalharam o assunto de forma acurada e que
eles servem como base para aquele escritor do artigo desenvolver o seu artigo. Assim, nós também precisamos de uma fundamentação teórica para basearmos o nosso ensino. E onde está essa fundamentação teórica? Na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é a nossa fundamentação, o nosso referencial, né? E aí, nós temos, então, essa prática pedagógica, ela busca fazer com que não haja apenas a transferência do conhecimento, mas que a pessoa seja formada de forma contínua e ela seja construída para uma prática de vida, porque mais do que ter o conhecimento teórico, eu preciso praticar. Então, a educação cristã, ela busca essa transformação a partir do novo nascimento. Se uma pessoa não nasceu de novo, o primeiro objetivo da Bíblia Sagrada é que ele entenda quem é Jesus, que ele entenda que Jesus morreu na cruz do Calvário, que o seu sangue perdoa os pecados, traz a remissão ao homem de todas as suas iniquidades e o faz um ser justo, um ser justificado. Então, a Bíblia vai apresentar isto e dizendo que Jesus então ressuscitou para a nossa justificação. Entendendo isso, a pessoa aceita Jesus como Salvador, Jesus passa a morar na vida dele, ele é nascido de novo, começa uma vida nova. E uma vez começando essa vida nova, ele precisa desenvolver, ele precisa crescer cada dia mais, e como diz em Romanos, com o foco de desenvolver a imagem de Cristo, com o foco daquilo que disse Jesus em Mateus capítulo 5, para que o mundo, os homens que ainda não conhecem a Deus, olhem para vocês e reconheçam vocês como filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, quando as pessoas olham para nós, eles devem definir, já ter claramente ali uma visualização de que nós somos filhos de Deus. E como eles verão isso? Através da nossa prática, através da nossa forma de viver. Então, a educação cristã, ela não visa apenas transmitir o conhecimento, ela visa desenvolver em nós uma prática, uma transformação de vida, de maneira que possam olhar para nós e já reconheçam que há um diferencial, que somos irmãos de Cristo e filhos de Deus. Nós temos aqui o padrão ético-moral também, que a escola bíblica dominical, ela nos ensina, porque, repetindo, ela utiliza a Bíblia como seu referencial. Então, ética vem de ethos, do grego, também vem de moral, mos no latim, que são palavras que indicam padrão de vida, costume, cultura, e traduzindo, ética diz respeito a uma teoria, uma teoria que nos ensina como viver uma vida nas normas, nos valores morais, respeitando tradições, costumes e coisas assim. A moral é a prática dessa ética. Então, a ética é a teoria e a moral é a prática dessa teoria. Então, eu preciso ter ética e moral. Eu preciso conhecer as regras, os valores e preciso praticar esses valores. Então, existe a ética geral, mas existe a ética cristã. Essa ética cristã, ela é muito preciosa porque ela é bíblica e muitas coisas que estão na ética, que dizem respeito a costumes, eles mudam de um lugar para outro. A Bíblia, como ela é permanente, ela nos ajuda a termos, até mesmo dentro dos costumes, coisas que nos ensinam desde o passado que servem para os dias de hoje. Claro que
há situações de culturas, de costumes judaicos que mudam em relação aos nossos costumes brasileiros. Entretanto, a base, os valores basilares desta ética e desta moral, eles não mudam, e por isso nós podemos aprender muito com a ética e desenvolver então essa prática, como, por exemplo, o respeito aos mais velhos, o respeito aos idosos, o cuidar de uma pessoa que já está no período, uma mãe que está já na idade, um pai que está na idade, como tratar cada situação, por exemplo, o servo como trata o patrão como trata o empregado, no caso, nos dias de hoje, ou um trabalhador que oficializa ali com ele. Então, a Bíblia vai dar instrumentos para que cada pessoa entenda o seu devido lugar. Quando os militares chegaram a João Batista, falou: o que nós devemos fazer? Ele disse a eles: olha, vocês cumpram o papel de vocês, obedeçam, façam as coisas como é pedido e não falhem, não exijam mais do que o vosso soldo, não usem de falcatruas na hora do vosso serviço, na hora da prática, na hora da cobrança dos impostos e tudo mais. Por quê? Porque há uma ética para isso. Então a Bíblia Sagrada, ela tem o padrão ético para todos os momentos. E aí nós encontramos então, aqui no segundo ponto, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O conceito de educação cristã. Primeiro, nós entenderemos aqui a palavra educação. A palavra educação, ela vem de educare, que significa guiar, instruir, direcionar, conduzir para fora. Então, quando nós somos educados, nós somos guiados. Nós nascemos e precisamos ser ensinados, discipulados, instruídos, de onde vem a palavra discípulo. E a educação cristã tem esta finalidade de instruir, de treinar as pessoas e, mais do que isso, corrigir também, como diz em Hebreus 12, capítulo 12, versículos 5 ao 11. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos ajuda nessa educação, e a escola bíblica dominical traz essa organização para que haja um ensino sistemático e contínuo. Nós nascemos e começamos a aprender, e enquanto vivermos, podemos ter 100 anos de idade, nós estaremos ainda aprendendo. Então, a educação cristã é um ensino contínuo e sistemático, ou sistemático e contínuo, ou seja, ele é organizado para que atenda o ser humano de forma completa, no seu sentido emocional, físico, psicológico, espiritual, em todas as suas áreas e de forma contínua. Os objetivos dessa educação cristã, a educação cristã, ela tem, como nós já falamos, a finalidade primeira dela é que as pessoas encontrem Jesus, achem o céu. Daí, nós pararmos para observar a ordem de Jesus dada quando ressuscitado, dizendo: olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra, e diz aos discípulos: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os discípulos deveriam ir, deveriam pregar o Evangelho. Essas pessoas aceitam a Jesus, elas
entendem Jesus através de quem ensinou e se tornam discípulos, seguidores de Jesus. Olha bem, seguidor primeiro, e depois é batizado. Tem muitas pessoas por aí que batizam alguém antes dele ser discípulo. A pessoa ainda não é discípulo, está errado. Primeiro ele tem que ser aluno, ele tem que estar aprendendo, ele já tem que ser discípulo, ele já tem que estar seguindo o mestre, então ele é batizado. E depois que ele é batizado, aí vem o texto, ensinando-os a guardar todas as coisas, ou seja, tem mais para aprender, não fica ali no batismo, não é porque a pessoa aceitou Jesus e está salvo, e que agora foi discipulada, está preparado para descer as águas, desceu as águas, pronto, acabou, está completa. Não, a partir ainda do batismo, ensine-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então, essa é a finalidade da educação cristã. Ela tem a finalidade de ganhar almas, tem a finalidade de desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, e tem a finalidade de treinar o cristão para o serviço do mestre. Então, além de formar o caráter cristão, ainda tem esse terceiro ponto aqui importante, essa terceira ênfase que deve ser dada, que é receber treinamento para o serviço do mestre. Além de eu estar preparado no meu caráter, além de eu estar salvo, eu preciso entender que há outras pessoas que dependem do meu auxílio e que eu preciso cumprir o que está em Pedro 2:9, dizendo que para isto fostes chamados, porque Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que anunciemos as suas grandezas. Então, fomos tirados das trevas para anunciar as grandezas de Jesus e tirar também os outros que ainda se encontram nas trevas, para que eles também gozem desta luz maravilhosa que é Jesus Cristo, assim como nós. Então, precisamos estar treinados, e quanto mais treinados estivermos, mais sucesso e resultado teremos nos trabalhos que fazemos na busca dessas pessoas que estão cansadas, oprimidas, como disse Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados. Dizia também em Mateus 9, tenho compaixão da multidão, porque andam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Orai ao Senhor da seara, para que envie mais obreiros para a sua seara. A seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Então precisamos preparar ceifeiro, e a educação cristã também prepara esses ceifeiros. A capacitação dos alunos é o nosso terceiro subponto do segundo ponto. A educação cristã ela tem essa finalidade de capacitar, tornar capaz, qualificar a pessoa. Então, na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para o servir no reino de Deus acontece por meio de quê? Do estudo aprofundado da Bíblia Sagrada, de um estudo cuidadoso, dedicado. Eu preciso amar a palavra de Deus fazendo um exame minucioso dessa palavra. Então, a educação cristã, como lá no início citamos, não acontece somente na escola bíblica dominical, no curso teológico, no culto de ensino, mas ela deve começar lá em casa. No culto doméstico? Sim, no culto doméstico. Eu preciso fazer culto doméstico e para isso nós temos aqui até a lição da escola dominical que nos ajuda nesse ponto. Tem ali leituras diárias para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado e para o domingo também. Então, para cada dia tem aquela leitura rápida para ninguém deixar de ler a Bíblia todos os dias. Mas não fique só nessa leitura que é rápida. O problema é que muitos de nós nenhuma leitura dessa fazemos com a família, que é um culto doméstico rápido. Então, a educação cristã, ela está lá no culto doméstico também, mas vai mais além. A educação cristã, ela está no meu estudo individual, no meu devocional.
Eu preciso ler a Bíblia não naquela pressa, eu preciso ler a Bíblia meditando, devagar, muitas vezes derramando lágrimas, muitas vezes parar, fazer uma oração, não só na hora que inicia a leitura, mas no momento em que encontramos alguma coisa difícil de compreender, o autor está ali. Pesquisar outros materiais que trazem explicação sobre o assunto, de uma forma a entender que estamos fazendo um serviço para Deus, que não estamos estudando para ser grandes, para ser importantes, para externar, esboçar conhecimento, não. Nós precisamos ter conhecimento e ajudar as pessoas, mas nós precisamos primeiramente se alimentar. A palavra de Deus, ela é um alimento. Mateus 4:4, disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso alimenta a nossa alma. Então, esse devocional individual e além do culto doméstico e dos demais cultos de ensino. No terceiro ponto nós temos, é preciso ler a Bíblia diariamente. Reforça-se aqui essa leitura diária para que eu possa praticar uma devoção, porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou meditando na palavra de Deus, ouvindo o que Deus disse, o que Deus tem a dizer para mim, e entendendo o que eu preciso fazer naquele dia, durante a minha vida, porque o Espírito Santo, ele é o intérprete dessa Escritura. Efésios 6:17 diz que a Escritura é a palavra, é a espada do Espírito. Então, é o manual do Espírito Santo. Então, se você está lendo o manual, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, nas tuas faculdades. E aí você lendo, e eu lendo, ela diariamente, eu vou então desenvolver. Daí a necessidade de lermos a Bíblia orando, atitude de oração, atitude de até um jejum e uma devoção. Então, quando eu faço essa adoração através de leitura bíblica, oração e até um jejum, que é preciso, eu estou me entregando, porque o jejum ele tem a finalidade de se humilhar, não é para ficar com fome, é para eu dizer, Deus, eu estou abrindo mão de mim mesmo para te servir. E então, o mestre que está vendo a nossa devoção, ele vem e dá retorno às nossas vidas de uma forma extraordinária. Recebemos poder, autoridade, iluminação, revelação celestial e coisas que muitas vezes nós recebemos uma unção tão especial que às vezes passamos um mês carregados daquele poder, daquela unção, daquele momento que o Senhor nos deu. Como é precioso quando o Senhor se manifesta em nossas vidas, seja em um momento individual, seja em um momento de um culto doméstico, seja no momento no culto na igreja. Agora digo, experiência própria, os meus maiores momentos de contato e comunhão com Deus não foram na igreja e nem foram num culto doméstico, nem num culto de ensino. Foram nos momentos em que eu estava sozinho, eu e Deus. Grandes e inúmeros momentos de muita comunhão foram estes. E eu acredito que os que me ouvem também têm essa experiência, continuemos desenvolvendo isso, porque a vida é um aprendizado. A leitura e o aprendizado. Nós somos discípulos de Cristo e estamos aprendendo o tempo todo. A palavra discípulo, ela literalmente significa aprendiz. Então, nós vamos desenvolvendo, como diz Efésios 4:13, até adquirirmos a estatura completa de Cristo. É esta a finalidade, é este o objetivo de Cristo que nós, ao ler, a gente vai desenvolvendo. Daí, aquela palavra muito utilizada, meditar. A palavra meditar quer dizer estudar com cuidado, com atenção, com dedicação, reestudar, reler. E aí vem até da palavra ruminar, que é
uma prática dos bovinos, que depois que alimentam, eles ruminam, mastigam novamente. E a Bíblia, ela precisa ser feita isso, você se alimenta e depois você mastiga novamente, vai adquirindo mais vitamina, e durante a semana, e durante o mês, ela precisa ser meditada, porque cada palavra tem um sentido profundo, cada vírgula, cada ponto colocado ali com a inspiração de Deus aos autores no original, eles trazem para nós um sentido maravilhoso. Então, essa leitura, ela precisa ser de forma disciplinada, ela precisa atender a nossas necessidades de crescimento espiritual, de corrigir as nossas falhas, como Paulo dizia a Timóteo, repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento, porque tem pessoas que aprendem, mas não têm prática. Então, Paulo nos ensina que precisamos aprender, gravar e praticar. E então, quando fazemos isto, devemos fazer da forma correta. E a maneira principal é o que está nesse último ponto aqui, em forma devocional, que é a maneira que a mulher samaritana dizia: Senhor, onde é que deve se adorar a Deus? Aqui em Jerusalém ou lá no Monte Gerizim? E Jesus disse: olha, vem a hora, e agora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, estudar a Bíblia precisa conhecer o Espírito Santo, para você conversar com Ele onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, para que o conhecimento aconteça, e entendendo que eu não preciso ir à igreja para adquirir o conhecimento. Não é só lá na igreja que eu adquiro, é onde eu estiver, eu posso estar estudando a palavra do Senhor e adquirindo esse estudo sistemático, esse estudo indutivo, esse estudo que me prepara para o dia do arrebatamento. Que Deus nos abençoe nesta oportunidade, e eu volto aqui a palavra ao pastor Jormi César, para que possa fazer aqui as considerações finais, e se tiver alguma pergunta a fazer, então, pastor Jormi César, estamos com liberdade. Sequenciando nossa aula, que evidentemente já fora muito bem explanada pelo pastor Eliseu, nós temos a entender então que a educação cristã, ela exerce um papel super importante no que tange ao magistério eclesiástico. Tudo aquilo que se ensina na igreja, na verdade, é preciso que se paute a partir desse conhecimento, porque a educação cristã, ela traz as técnicas, tanto pedagógicas quanto didáticas, que são ferramentas disponibilizadas para todo educador cristão, todo aquele que ensina na casa de Deus. E então eu quero perguntar ao pastor Eliseu, professor da disciplina, que ministrou os 3 pontos, tenho certeza que eu lhe dei um pouquinho de trabalho, mas porque ficou tudo numa sequência, numa lógica, e que facilita ao aluno para entender. Então, sobre a questão da educação cristã, nós temos a escola dominical, que trabalha com essa ferramenta, e também nós temos os cursos teológicos que, indubitavelmente, inevitavelmente, utilizam as ferramentas da educação cristã, da pedagogia, enfim, dessas disciplinas que são afeitas. Qual é, na verdade, pastor Eliseu, a influência da educação cristã na formação cristã do menino? Como que a Bíblia fala que ensina o menino para que ele compreenda desde a sua menor infância o que é a vontade de Deus e como melhor fazer a vontade de Deus. A influência da educação cristã na formação do caráter dessa criança. A educação, como já aqui apresentado, ela serve para guiar, para conduzir, para tirar para fora, ou seja, para trazer para um novo mundo. E a educação cristã, que é baseada na Bíblia Sagrada, tem o seu referencial, a Bíblia Sagrada, ela
nos motiva. E logo de criança, quando nós somos levados a estudar a palavra de Deus, a própria palavra vai nos levando a crescimentos e o Espírito Santo vai trabalhando na vida da criança. Então, em cada faixa etária, desde ali o berçário, o maternal, a maneira que nós vamos trabalhando, por exemplo, uma professora de criança lá do maternal, ela vai ensinar sobre o arrebatamento, como esses dias estava olhando. Então, ela vai falar sobre a vinda de Jesus e sobre uma profecia, como aquela profecia, olhai para a videira, ou olhai para a figueira e olhai para as outras árvores. Então, como ensinar isso para a criança lá no berçário, ou lá no maternal? Ela vai ter uma árvore, o desenho de uma árvore, de outras árvores, vai haver som de chuva, e essas questões que ela vai trabalhar, e vai falar do amor de Deus, e de que Deus cuida de nós de uma maneira que aquela criança vai aprendendo. Aquela criança vai focar aquela árvore, e a presença dela ali na igreja, a presença dela ali ouvindo uma oração, vai desenvolvendo, então, a educação cristã, e ela vai sendo influenciada. Isso se torna um hábito, aí entra a questão da ética e da moral. Ela vai crescendo de maneira que aquilo passa a se tornar uma rotina na vida desta criança. Então, nós somos influenciados quando os nossos pais nos guiam, quando o nosso professor, ele ensina, e nós observamos ele na rua, no trabalho onde encontramos, e ele realmente vive aquilo que ele ensinou, e assim, em cada faixa etária, nós somos influenciados pela educação, que ela tem um perfil diferente daquela educação secular. Até quando fiz a Faetel, me trazia uma alegria muito grande o momento em que o pastor ou o professor abria a Bíblia e fazia uma oração para iniciar a aula. A aula se tornava diferente. Lá na faculdade nós sabemos que o curso tem uma finalidade de atender às questões bem seculares, mais seculares do que bíblicas. Entretanto, aquele foco da Bíblia trazia já uma presença de Deus ali que fazia as coisas acontecerem. Então essa influência da educação cristã, ela é totalmente diferente da secular, porque vem a presença de Deus, o autor está ali. E aí, quando nós vamos desenvolvendo com as faixas etárias, o adolescente, o jovem, recebendo o seu ensino para aquela fase, para aquela necessidade, entendendo, por exemplo, a idade de um adolescente, ele até 9 anos, ele não está aflorado em suas questões sexuais. Quando se estuda essa psicologia, nós entendemos isso. Então, ao entender isso, tem um material próprio para ele. Já dos 9 aos 11 anos começa a aflorar, então já se atende de uma outra maneira nos ensinos bíblicos, a questão da sexualidade. Aí tem pais que ele deixa para atender a criança lá na época quando a situação já aflorou, quando a Bíblia diz ensina desde criança. Então vai sendo influenciado até que ele chegue na necessidade, mas ele já foi prevenido, já houve antídoto aqui atrás. Então a educação cristã, ela tem essa finalidade de ser um antídoto para que quando o problema chegar, eu tenha a solução ali de imediato. Então isso para cada faixa etária, chegando até a terceira idade, que tem necessidades diferentes daquela do jovem, daquela da criança, mas que são tão necessárias quanto a do adolescente. Achei interessante quando o senhor afirmou a questão da presença da Bíblia no culto doméstico, no culto que se faz em nossas casas ou na igreja. A presença da Bíblia, ela dá de fato aquele tom de sacralidade. Quando se inicia o culto, quando se inicia qualquer ato religioso, que se faça a leitura da Bíblia Sagrada, dá aquela ideia de que o culto, de fato, é culto. Parabéns por essa assertiva, que de muito vem fortalecendo as nossas bases. E por que não dizer, está em moda hoje, não se conduzir mais a Bíblia
já vai para o culto sem a Bíblia, faz o culto doméstico sem a Bíblia, quer dizer, vai perdendo aquela sacralidade, aquela instrumentalidade da importância da Bíblia Sagrada, e ela de fato é importante. Às vezes em um culto de aniversário, ou um dia de Natal, fala-se tanto em Deus e nem uma leitura bíblica, não encontra-se a Bíblia por ali, e isso afasta a presença de Deus, porque a Bíblia é um livro, mas quando você está lendo ela, é a palavra de Deus que foi escrita ali, o próprio Deus falando conosco, que inspirou e que usou os escritores, e ouvimos literalmente a voz de Deus quando lemos a Bíblia Sagrada. Tem pessoas que não ouvem porque ele não lê para ouvir, ele não quer ouvir e aí acaba não ouvindo. Mas até alguns que leem para não ouvir, eles acabam ouvindo porque Deus fala, é a palavra deles, eles acabam sendo convencidos porque Deus tem misericórdia até mesmo dos ignorantes e luta para a salvação deles. E ela não volta vazia. Deixa lá o versículo lido, se não souber explicar, se não der tempo de explicar, se a pessoa não quer que explique, lendo o versículo da Bíblia, lendo um texto da Bíblia, já fez uma grande obra, uma grande coisa, porque o Espírito Santo já tem ali a legalidade, já tem ali uma base para que ele comece a trabalhar na vida da pessoa. Muito bem colocado. Professor, eu gostaria de mais um esclarecimento, e agora é lá na verdade prática. A verdade prática é um comentário que se faz referendando todo o conteúdo da lição. É como se fosse assim, um resumo introdutório. E ela fala o seguinte: a leitura e o estudo da Bíblia. Você poderia planificar para nós o diferencial, ou o ingrediente aí que transforma a leitura em estudo? Que talvez pode ter alguém nos assistindo, mas que leitura e estudo não é a mesma coisa, não é redundância? Há uma diferença muito grande, né, pastor, entre a leitura e o estudo. Aquela leitura, quando nós temos prática dela, tem pessoas que têm prática com a leitura, e ele lê ali com cuidado, acaba aprendendo bastante, já se torna um estudo. A leitura, ela se torna um estudo. Mas quando se trata do estudo, se trata de você reler, meditar, parar ali no assunto e começar a digerir aquilo ali. Então, a Bíblia Sagrada, ela ficou para ser estudada. Eu preciso ler, mas eu preciso estudar. De que maneira? Utilizam enciclopédia, hoje tem muitos recursos, tomar cuidado com opiniões da internet que surgem por aí e que são tantas pessoas que opinam, pessoas que nunca viram a Bíblia, pessoas que nem leram a Bíblia toda ou parcial, ou que não entende nada do texto, mas ele se acha no direito de opinar e ele traz umas opiniões até convincentes e às vezes até demoníacas. Mas porque assim como Deus usa, o diabo também gosta de usar pessoas, e de repente ele usa uma pessoa com um argumento bonito, mas falso, e aí eu pego esses recursos e vou ter problemas. Então, avalie, procure fontes confiáveis e então faça o estudo. O estudo é isso, é pesquisar na enciclopédia, é pesquisar no dicionário, é pesquisar nos livros aí da CPAD, é pesquisar primeiramente na Bíblia Sagrada, usando a exegese e a hermenêutica. O que é a exegese? É esse estudo minucioso, é você tirar de dentro. Você vai lá, estuda e medita palavra por palavra e tira tudo que está ali, o momento em que aquele texto foi escrito, a geografia, a história daquele assunto, quem era aquela pessoa, filho de quem, que momento que ele viveu, tudo ali, é exegese, você vai extrair tudo para você trazer isso para a tua vida, para a atualidade hoje. E a hermenêutica é a interpretação. Você pega um texto aqui e aí você vai buscar outro texto na Bíblia que fale a mesma coisa, ou que fale semelhante, ou que ajude você a entender isso aqui. Quando você encontra 3 textos que te disseram a mesma coisa, que te deram a mesma compreensão, este é um indicativo que você está com a compreensão correta. Se você encontrou um texto que deu um entendimento a você de um jeito e o outro de outro, então você precisa buscar vários textos, porque a tua compreensão provavelmente não está sendo boa.
e quando você consegue 3, 4 textos que estão dizendo a mesma coisa, então isso se chama hermenêutica, está te ajudando a você falar do jeito que eu penso, é o que a Bíblia está falando, é o que esses 3, 4 textos estão falando, não há nenhum outro texto que esteja dizendo o contrário, todos os textos estão aí favoráveis a essa ideia, então você está utilizando a hermenêutica, a interpretação. Tá? Muitas pessoas utilizam 1, 2 versículos que dizem uma coisa, ele não conhece o contexto lá atrás, e ele sai afirmando, e depois ele passa a vergonha, porque ele não usou a hermenêutica correta, que é o estudo. Então, leitura e estudo são diferentes. Tem uma parâmia teológica que nos auxilia muito nesse entendimento aí, esse diferencial entre hermenêutica e entre exegese. Nessa parâmia fala o seguinte, que a exegese é o lá e então. O que o autor quis dizer lá? O que ele quis dizer lá no original? E a hermenêutica é o aqui e agora. O que ele estaria dizendo para nós hoje? O que o texto quer dizer a nós hoje? Como ele poderia ser aplicado no nosso dia a dia, no nosso viver? Tudo isso nos auxilia nessa interpretação. Uma última interpolação que eu faço ao senhor aqui é, na verdade, que poderia também beneficiar todos os alunos da escola dominical, é sobre a importância do material didático que se utiliza na escola dominical. No caso, a Bíblia Sagrada e a lição da escola dominical. Qual a importância disso para que o professor não pegue outras veredas, mas que tenha esse norte aí, esse referencial que seria a Bíblia e a lição da escola? É um cuidado que precisamos ter devido à dedicação que se tem. A lição da Escola Bíblica Dominical, nós podemos observar que ela não traz nem muitas experiências, não conta, por exemplo, a cura de alguém que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que aconteceu aqui em Cacoal, porque a maneira de Deus operar um milagre aqui é diferente de ele operar um outro ali. E os milagres, eles não há uma regra. Então, às vezes acontece alguma experiência para dar uma clareza, mas não vive de experiência. O que as nossas lições trazem? Bíblia, referência bíblica, fatos bíblicos, acontecimentos bíblicos, doutrina, ensino, louvor, adoração, profecia bíblica. E os outros recursos que nós temos, por exemplo, esse livro de subsídio aqui, que está em minhas mãos, ele traz mais subsídios ainda à lição, com o mesmo teor, de nos levar mais fundos ainda na Bíblia. Além dele, nós temos, pastor João César, a revista do ensinador cristão, que também deve ser utilizada pelo professor da escola bíblica dominical. Então, a diferença enorme entre a lição da escola dominical e outros livros vale a pena que ser ressaltada, porque as lições, elas não fogem da Bíblia. E um aluno que estuda a lição de escola dominical só lendo sem ir à Bíblia, você está por fora. Você precisa ler cada referência da Bíblia, porque a lição é feita para isso. Amém! Glória a Deus! Gente, o nosso tempo acabou e nós temos que parar por aqui. Queremos agradecer, então, ao professor Eliseu, porque ele, de fato, nos trouxe o conhecimento que nós precisávamos ter para adicionar à compreensão da nossa lição. Muito obrigado, irmão Eliseu. Deus Amém, continue lhe abençoando. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Nelson Lutemberg, por essa oportunidade de levar até nossos alunos as explicações, esses subsídios que são importantíssimos para a compreensão das nossas aulas das escolas bíblicas dominicais. A todos os pastores presidentes que estão apoiando esse trabalho e fazendo com que esta seja a aula prévia para os professores da escola dominical. Deus abençoe os senhores e, enfim, a todos os alunos que tenham a bênção de Deus. Eu tenho uma notícia novinha para vocês. As lições da escola dominical do próximo trimestre já estão chegando. As eletrônicas já estão disponíveis. Daqui a pouquinho nosso técnico de imprensa estará disponibilizando aí já o tema geral da nossa lição da escola dominical do próximo trimestre.
Olha, e ela trabalhará os valores cristãos. Gente, isso é coisa fundamental. Sermão do Monte, pensa no sermão. O maior sermão que você já se pensou, já se pregou na face da terra, é o Sermão do Monte. E, diga-se de passagem, foi pregado por quem mesmo? Jesus. Jesus. Então teria que ser de primeira linha. Sermão do Monte. Nunca o mundo ouviu uma mensagem tão profunda quanto o Sermão do Monte. E ela estará explicada na lição do nosso próximo trimestre. Todos convidados para o próximo trimestre continuar conosco na escola dominical e será bênção para todos nós. Pastor Eliseu orando e finalizando a nossa aula. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado Sim, por sim. mais esse instante que o Senhor proporciona para a explanação Muito obrigado, da Tua Pai. palavra. Alcança, Por esse Senhor, trimestre que se cada encerra. professor, cada superintendente, Muito obrigado, Pai. cada obreiro, cada aluno que nos se ajudou. dedica à escola bíblica dominical. Trimestre que se aproxima. Pai amado, que a Tua paz, seja a Tua bênção. presença, o Teu conhecimento, Senhor, Sim, meu Deus. esteja sendo copiosamente É verdade, derramado Pai. em cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, nome fica de conosco. Jesus. Amém. Amém.